Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, professor Jefferson Brito aqui. Para quem não me conhece, eu sou professor da Escola Superior Universitária, da disciplina de Direito Penal. Direito Penal, Direito Processual Penal e cursos práticos do Tribunal do Júri. Nós estamos numa jornada de curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e estamos capacitando os nossos alunos para lograrem a aprovação no próximo exame de ordem. Claro que cada professor, na sua área de especialidade, na minha área de direito penal, e nós estamos trabalhando também, trouxemos bastante conteúdo teórico, falamos dos crimes da teoria geral do delito, falamos dos crimes contra o patrimônio, em especial crime de furto, crime de roubo, falamos de crimes contra a vida, e hoje vamos trabalhar o universo prático, pontuando as questões importantes do exame de ordem. Também fiz questão de trazer outras questões de concursos públicos, com o fito de trabalhar o raciocínio jurídico de vocês. Não vamos focar apenas em responder um tipo de... Porque cada banca tem a sua forma, o seu método, a sua metodologia de avaliação, e eu peguei questões de concursos parecidas com a da Fundação Getúlio Vargas, que a banca responsável por aplicar o exame de ordem, para que nós não ficamos tão engessados e ampliemos o nosso leque de absorção e ampliemos o nosso leque de raciocínio jurídico, compreensão e raciocínio jurídico, certo? É bom destacar, antes de entrarmos nas questões, está aqui o meu arroba do Instagram, @JeffersonBritoADV, o local onde você pode enviar suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, e nós estaremos à inteira disposição para melhor atendê-los, tudo bem? Bom, antes de mais nada, antes de nós trabalharmos as questões propriamente ditas, o que nós podemos falar acerca do exame de ordem? O exame de ordem, ele é dividido em duas fases. Nós temos na primeira fase 80 questões, e para o aluno passar para a segunda fase, tem que acertar no mínimo 40. Vocês sabem todas essas informações, mas é importante destacar alguns pontos em relação a isso. O aluno precisa acertar 40 para lograr a aprovação para a segunda fase e, assim, ingressar na prova prática profissional, que onde a banca exige que o aluno redija uma peça processual, ele narra ali um probleminha, e pede para que o aluno, o candidato, melhor dizendo, elabore uma peça processual cabível diante da questão proposta. Também tem 4 questões que envolvem a matéria de especialidade escolhida, caso seja direito penal, 4 matérias de direito penal, para que o aluno possa, da prova de segunda fase, que vai de 0 a 10, ele possa alcançar a nota 6. Ele atingiu 6, ele está aprovado no exame de ordem e pode conseguir a sua carteira de advogado e exercer a profissão de advogado, certo? Além disso, alguns pontos importantes para falar sobre a prova. Primeiro, questão de preparação. Conhecer o edital é muito importante. Por quê, pessoal? Porque a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o exame da ordem, você não concorre com ninguém, você concorre contra si mesmo, porque todos aqueles que atingirem a pontuação mínima de 40 pontos alcançam a aprovação para a segunda fase. Todos aqueles que alcançarem a nota mínima de 6 na segunda fase alcançam a aprovação no exame de ordem. Então, você não está concorrendo contra ninguém. Não tem, claro que é sempre bom a gente ter uma margem de segurança, mas não se faz necessário gabaritar a prova. Não se faz necessário você acertar as 80 questões, ou 75, 79, 78, não tem necessidade. Por quê? Porque, mesmo que acerte as 78 questões, vai passar para a segunda fase da mesma forma do que aquele que acertou 39, anulou uma questão, a questão que foi anulada, ele errou, ganha a pontuação, faz 40 e entra para a segunda fase. Então, isso nos ajuda a administrar
um pouco do conteúdo que vai ser estudado. Então, alguns conteúdos são estratégicos para que o aluno não negocie questões, certo? Não negocie questões. O que significa negociar questões? E não errar nenhuma naquela matéria. Por exemplo, questão de ética profissional e estatuto da advocacia da OAB são matérias que o aluno não pode negociar questões. Se o exame exige 8, o ideal é que se acerte 8. Direito constitucional também, são questões que envolvem muito letra da lei, também não dá para negociar direito constitucional. Agora sim, as outras matérias vão exigir um pouco mais, direito penal, direito civil, vai exigir, de certa forma, o domínio do conteúdo teórico, certo? Para que você desenvolva o raciocínio jurídico que está sendo exigido ali na questão e possa assinalar a alternativa correta. Então, é bom traçar esse plano estratégico, para quê? Para que vocês cheguem preparados, e se algumas matérias você focar para estudar e gabaritar no exame da ordem, as outras você tem a possibilidade, sim, de negociar uma questão ou outra sem a necessidade de gabaritar, certo? Até porque poucas pessoas fazem muitos pontos, é uma prova de alta complexidade, não é uma prova fácil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não é nenhuma prova fácil, que qualquer pessoa sem preparo chega lá, faz e é aprovado. Não é. Exige preparação, leitura, estudo. Recapitulo mais uma vez a questão do tripé, o tripé de estudo, tripé de preparo do aluno, que é assistir às aulas, ler a doutrina e responder questões. Até acrescento, assistir às aulas, ler a doutrina e a jurisprudência. A gente indica muitas jurisprudências nas nossas aulas, e, de fato, elas são exigidas, elas são cobradas no exame, então é importante também ler os informativos, ler o que está sendo decidido sobre a matéria, e, número 3, responder questões. Por que é tão importante responder questões, pessoal? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente detém o conceito daquele instituto, da matéria de direito penal que nós estamos trabalhando, mas na hora de aplicar esse conhecimento, a gente não consegue. Então, é importante, por quê? Porque a maioria das questões do exame de ordem envolve questões que envolvem a prática jurídica. Então, ele narra problemas, ele pede soluções como advogado, como assistente da acusação, tratando aqui de direito penal, tá? Não estou ampliando o leque para as outras matérias. Então, se pede muito esse raciocínio jurídico. Por isso que é importante você selecionar e responder algumas questões, sem deixar de observar que o exame, a banca, não só a FGV, mas as bancas que elaboram os concursos públicos, elas costumam repetir questões, até porque eles têm um banco de questões e vão repetindo aquelas questões. Então, pode ocorrer de você esbarrar numa questão que já foi pedida, cobrada, respondida, acertada, ou se errou, corrigiu ali na hora, você tem a possibilidade de ter essa questão de novo na sua frente, e você terá a oportunidade de acertar dessa vez. Questão de descanso, é bom chegar descansado na prova, com a mente descansada, não é contraproducente estudar em cima do laço, em cima da hora, sabe? Vou aqui revisar, o sujeito está na fila da faculdade para entrar para fazer a prova e está com aquele calhamaço de conteúdo. Isso é contraproducente, pessoal. O estudo ele tem que ser algo a longo prazo. Claro que algumas pessoas, até para controlar a ansiedade, dão uma lida em algum conteúdo ali, minutos antes de iniciar a prova, mas eu entendo que é contraproducente, por exemplo, querer esmiuçar um conteúdo ali faltando poucos minutos para a prova. Então, o descanso é importante, a preparação é importante, a alimentação é importante, observar os materiais que pode e não pode levar, evitar risco de desclassificação. Muita gente acaba esquecendo o celular no bolso, o celular toca, aí o fiscal de prova vai observar, não vai ter alternativa a não ser eliminar esse aluno. Então, são detalhezinhos que podem fazer toda a diferença. Em relação à segunda fase também,
já quem consegue a aprovação na primeira fase, já vem numa boa carga de estudos, então já chega de certo ponto preparado, só que a segunda fase exige do aluno a prática de peças processuais. Não adianta ficar estudando peças só, você tem que papel, caneta na mão, probleminhas e redigir peças. Por quê, pessoal? Porque peça nada mais é, até brinco com os meus alunos do presencial, que peça é receita de bolo, é aquela coisa pronta. Então, o que acontece? Se você praticar, repetir, treinar, você vai chegar muito preparado para fazer uma prova de segunda fase, certo? Na segunda fase, na primeira fase não permite levar nada de código, nada de impresso. Na segunda fase, é permitido levar o código seco, nada de impresso, nada de aparelhos eletrônicos. Então, é importante observar todos esses detalhes para que, quando chegar na hora, vocês estejam totalmente preparados e evitem esses pequenos tropeços que comprometem demais a vida de vocês. Tudo bem? Dito isso, vamos iniciar aqui as nossas questões. Por exemplo, trouxe aqui uma questão que envolve da própria FGV, que foi aplicado no exame de 2018, que é o 25º Exame de Ordem Unificado, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio. Aí vamos lá, vamos ler o problema e vamos responder para entendermos qual o raciocínio jurídico o examinador usou aqui nessa questão. Vamos lá. Ó, Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Então, temos aqui, ó, é importante também, pessoal, claro que na primeira fase é mais complicado fazer isso, até porque são 80 questões, existe a questão de administrar o tempo, mas é importante, de maneira rápida, para não se perder nos nomes, vocês anotarem algumas observações, algumas deixas que o problema vai nos dando no decurso da leitura. Então, vamos lá. Flávia conheceu Paulo. Então, nós temos aqui Flávia e Paulo. E se conheceu durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, no caso, Flávia e Paulo, juntamente com Luísa. Então, entra uma terceira pessoa, que é amiga de Flávia. Tá? Então, temos 3 pessoas aqui envolvidas. Vamos ver quem o problema vai dar como vítima, vamos ver quem o problema vai dar como autor do delito. Então, vamos lá. Luísa, amiga de Flávia, sob alegado desejo de se conhecerem melhor. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do local. Ou seja, então aqui já identificamos quem são os agentes delituosos, que é Flávia e Luísa, que prendem Paulo dentro do banheiro da sua própria casa, e agora vamos continuar a leitura do problema. Aproveitando-se dessa situação, subtrai diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condições de reagir. Olha que coisa interessante. Então, na prova, a gente tem que ir anotando essa problemática, para depois, quando viermos para as alternativas, podermos identificar qual é aquela que condiz com a questão certa, que é a que nos mostra qual é a alternativa correta. Horas depois, então aqui, ó, não tinha condição de reagir, uma informação relevante. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimento sobre a responsabilidade penal de Luísa e Flávia. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram crime de alternativa A, roubo majorado, alternativa B, furto qualificado apenas, alternativa C, cárcere privado, apenas, e alternativa D, furto qualificado e cárcere privado. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, logo de cara, o que nós temos? Ó, vamos eliminar algumas questões. Primeiro, furto. Não se trata de crime de furto. Por quê? Porque o crime de furto, apesar de não ter violência ou grave ameaça, se observa que Luísa e Flávia
dificultaram a defesa, a reação da vítima, Paulo. Então, não há de se falar em crime de furto, porque o crime de furto, nós estudamos em larga escala, o crime de furto, ele fala de uma subtração, de algo sorrateiro, falei até sobre a questão de perfil de agente, então o crime de furto não está configurado. Então, aqui nós já eliminamos a questão B, nós já eliminamos a questão D. Agora, vamos falar um pouco da questão C. O que acontece? A questão C fala de cárcere privado. Nós temos que observar o seguinte, qual é o ânimos, qual é a intenção de Luísa e de Flávia e de Luísa. A intenção não era pura e simplesmente prender Paulo. A intenção era subtrair bens de sua residência. Tá? E para isso, o que elas se utilizaram? Elas se utilizaram de elemento ali no momento de dificultar a reação da vítima, certo? Então, nós temos aí o gabarito, a questão de número A, que é o roubo majorado. Então, veja, pessoal, vem bem a calhar com tudo que eu expliquei para vocês nas aulas teóricas, tá? Questão que envolve furto, questão que envolve roubo. Cárcere privado aqui a gente não entrou, porque não estava no capítulo de crimes contra o patrimônio, tá? Então, não entrou, mas a gente já identifica que o ânimo de Flávia e de Luísa era o ânimo de subtrair coisa alheia móvel, utilizando aqui, ó, vamos ver o que diz aqui a explicação. O gabarito é a letra A. E nós temos aqui o artigo 157. Vamos ver a subsunção normativa do fato, do casamento do fato com a norma, da junção do fato e a norma jurídica. Vamos lá. Subtrair coisa alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Lembra que eu falei para vocês que o problema vai nos dando informações relevantes? Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, não tinha condições de reagir. Não tinha condições de reagir. Então, casa muito bem com aquilo que nos diz o artigo 157, caput. Majorantes. Por que majorantes? Porque há concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, no caso, 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Então, eu aplico... adiantei aqui um pouquinho, do lado errado. Então, eu aplico aqui, no caso, o roubo majorado. A alternativa correta é a alternativa A. Veja como ficou claro, como é importante nós estarmos a parte teórica e a parte prática. Então, vamos avançar. Próxima questão. Direito penal aqui, não é da Fundação Getúlio Vargas, mas a gente consegue trabalhar o mesmo raciocínio jurídico que as bancas da FGV trabalham, e a gente pode... perdão, é até da Fundação Getúlio Vargas, mas não é para o exame de ordem. Então, é a mesma banca, um concurso diferente, mas o importante é nós desenvolvermos o raciocínio jurídico. Ó. Questão de 2018, de analista do Ministério Público. Então, vamos lá. Mário, fingindo ser manobrista de um restaurante famoso, recebe de um cliente seu veículo para estacionar. Em seguida, sai com o veículo para local distante, vindo a oferecê-lo para terceira pessoa de boa-fé. O cliente, ao sair do restaurante, não encontrou o veículo, e o guardador, resolvendo registrar o fato Vou recapitular aqui. Ó. O cliente, ao sair do restaurante, não encontrou o veículo e o guardador, resolvendo registrar o fato na delegacia próxima. Encerrado o inquérito, identificado o autor e elaborado o relatório, os autos foram encaminhados ao promotor de justiça, que deverá oferecer denúncia em face de Mário pela prática do injusto de... Aqui é importante só fazer uma observação, pessoal, olha que coisa interessante. Eu mencionei nas aulas práticas que, via de regra, o concurso ou a prova que você está realizando, ele vai caminhar para a área de atuação em que o cargo é exigido, certo? Então, aqui, o que acontece? O analista do Ministério Público é um cargo em que o profissional vai auxiliar o promotor de justiça, elaborando peças, revisando peças, auxiliando na construção
das peças processuais, denúncias, recursos de apelação, recursos em sentido estrito, mandados de segurança, etc. Então, ele vai trabalhar a mente do profissional que vai trabalhar no cargo, certo? A mesma coisa se aplica ao advogado. Então, a gente tem que entrar num exame de ordem com mente de advogado, certo? Seja ele na condição de assistente da acusação, seja ele na condição de defensor, na maioria dos casos, na condição de defensor. Então, lembre, prova da OAB, cabeça de advogado, certo? Então, vamos lá, o que nós podemos destacar aqui? Vamos lá. Primeiro, alternativa A, furto simples. Alternativa B, furto qualificado. Alternativa C, estelionato. Alternativa D, apropriação indébita simples. Então, vamos lá. Furto. Está com cara de crime de furto aqui? Pode ter, sim, aí a questão de pode dar uma confusãozinha em relação ao furto qualificado, em relação ao estelionato. A apropriação indébita não cabe, por quê? Porque a apropriação indébita é você não devolver aquilo que lhe foi confiado por um período de tempo, que não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui. Então, a apropriação indébita simples, nós já riscamos de cara. Furto simples, nós também já excluímos de cara, por conta de não configurar aí um furto simples. Ficaria mais para furto qualificado ou estelionato, certo? Furto simples não, porque não foi a subtração pura e simples. Ele precisou de praticar um ardil, um engano, induzir a vítima, Mário, em erro, para poder subtrair o seu veículo. Então, vamos lá, o furto qualificado e estelionato. Estamos nessas duas questões, B e C. Vamos ver qual é, e eu volto com a explicação na sequência. Olho no lance. Aqui, ó, nós destacamos item por item. Ó, furto simples. Errado, como eu já expliquei. Por quê? Não tem como ser furto simples se ele utilizou fraude, tá? Ele fraudou, ele enganou, ele induziu a vítima a erro, certo? Se ele induziu a vítima a erro, não se trata de um furto simples. Furto simples seria, por exemplo, ele vê o carro parado com a chave no contato, o sujeito lá, a vítima, se distrai, e ele vai, ingressa no carro e leva o carro embora. Furto simples seria nessas condições. Aqui, como ele utilizou de um ardil, não há de se falar em furto simples. A alternativa B, que foi uma das que ficaram ali na dúvida, poderia gerar entre a B e a C. Por quê? Vamos lá. O B é errado por quê? Eu expliquei na aula teórica que o furto qualificado, o furto mediante fraude, certo? Pode dar uma confusãozinha com o estelionato, mas o furto mediante fraude, o que acontece? O sujeito, ele induz a vítima, ele frauda ali a compreensão da vítima, para então subtrair a coisa sem o consentimento da vítima, certo? No furto qualificado, ele vai gerar o engano, é igual aquela brincadeira de criança, né? Olha, lá vem um trem ali, olhou, perdeu. É mais ou menos isso, tá? Não teve a intenção do agente de entregar voluntariamente o bem ao agente delituoso. Isso seria o furto qualificado. Agora, no estelionato, o que acontece? O estelionato, não. Ele engana a vítima de tal modo que a vítima entrega o bem voluntariamente. Voluntariamente. Então, essa é a diferença do estelionato para o furto qualificado. Vamos ler aqui as observações. Vamos lá. Furto qualificado, B, errado, por quê? É bom a gente entender o que está errado, para quando questões parecidas surgirem diante de nós, a gente possa ter a capacidade de melhor interpretar. Então, vamos lá. Por força do parágrafo 4º, inciso 2º, que diz, né, com abuso de confiança ou mediante fraude, é possível aproximar a conduta de Mário ao texto do tipo penal. Então, realmente, gera aquela dúvida, né? Gera aquela dúvida. A gente já elimina aquelas que são discrepantes, aquelas que absurdamente já não tem nada a ver com a questão, mas sempre fica duas penduradas, aí muitas vezes o aluno fica fazendo brincadeira de mamãe mandou escolher essa daqui. Mamãe mandou escolher não é a melhor forma de responder uma questão, porque você vai ter que responder pela sorte você
pode errar ou pode acertar. O azar erra e por sorte acerta, mas sem compreender. O ideal é compreender. Então, vamos lá. Apesar de ter essa aproximação, o abuso de confiança pressupõe, segundo a doutrina majoritária, alguma relação pessoal. Não teve relação pessoal nenhuma. Então, abuso de confiança ali não caberia. Entre a gente e a vítima, que remete à traição dessa confiança. Tá? Poderia ser assim, por exemplo, para o caseiro da casa, para o motorista que pega o carro do dono e some no meio do mundo, certo? Então, aqui no nosso probleminha não cabe. Por quê? Porque é uma circunstância de caráter pessoal, que não é o caso. E, por sua vez, a fraude que se refere na qualificadora bem poderia ser configurada diante do denunciado, mas não é, pois é fraude para assenhoramento ou apreensão mediante desvio de atenção, vigilância da vítima, que não percebe a coisa lhe ser subtraída. Lembra do exemplo que eu acabei de dar para vocês, da brincadeirinha de criança, tá? Que faz assim, olha lá, tá vindo o trem, aí o sujeito olhou, e ele vai e subtrai. O que acontece aqui, ó? Houve um desvio de atenção, ele induziu a vítima a desviar a atenção, a vítima, por algum momento, perde a vigilância do objeto, da coisa, e nessa perda de vigilância, a vítima não percebe que o bem lhe é subtraído, certo? Então, isso é o furto qualificado mediante a fraude. Agora, o C, a alternativa C, a C. Por que podemos dizer que a alternativa C está correta? Além da inexistência relação anterior, então, não cabe aqui furto qualificado, porque não tem relação pessoal e ele não desviou a atenção. Ele induziu a vítima a erro. Além da inexistência em relação anterior, se difere do furto qualificado mediante emprego de fraude, devido à indução da vítima em erro, não à redução da vigilância, que entrega voluntariamente a coisa ao agente. É isso que configura o crime de estelionato. E a apropriação indébita simples errada pressupõe posse ilícita anterior e o dolo subsequente. Aqui é a apropriação indébita, tá? A apropriação indébita tem essa configuração, que você tem a posse ilícita anterior, mas na sequência da conduta há dolo em não devolver a coisa, certo? Que não é o caso, certo? Ele não emprestou o carro, ele não cedeu o carro, simplesmente a vítima foi induzida a erro e o carro não voltou mais. Do mesmo modo, a apropriação indébita mediante fraude ou engano pode caracterizar estelionato em razão das circunstâncias, certo? E aqui, inclusive, ele deu o simples. O simples é justamente o que menos se enquadra. Feito? Mais uma questão. Finalizamos aí 2 questões e bem explicadas, para que a gente entenda aquilo que estamos fazendo, tá? Vamos lá, prosseguindo. Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio, Fundação Getúlio Vargas, 2017, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Estamos aqui diante do 22º exame de ordem unificado. Ele traz o seguinte enunciado. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Ó, aquilo que eu falei para vocês. Vão anotando os nomes que vão surgindo no meio do problema, até para não gerar confusão depois. Às vezes, muito nome vai gerando confusão e a gente não sabe quem é vítima, quem é o acusado, etc. Então, é importante a gente já pontuarmos as personagens do enunciado, tá? Então, temos aqui, ó, Rafael e Francisca combinam praticar crime de furto. Então, o problema já nos dá de plano quem são as pessoas que querem praticar o crime de furto, tá? Em uma residência onde ela exercia, no caso Francisca, a função de passadeira. Decidem, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando, pois assim, ela tinha certeza de que os patrões de quem gostava não sofreriam qualquer ameaça ou violência, certo? No dia do crime,
Enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao compassa para que este saísse rápido da casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários para continuar subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisca e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado e, considerando as informações narradas, o advogado de Francisca deverá buscar... então vamos lá. Lembra que eu falei questão de cabeça de advogado, tá? Pessoal, nós chegamos ao final desse bloco, nós vamos encerrar ele aqui e continuamos na sequência para responder mais uma questão aqui da nossa aula de prática para fins de exame de ordem dos advogados do Brasil. Muito obrigado e eu espero vocês na sequência.